exemplos, né? Como fazer a montagem das equações e como fazer essa análise de garantir quando que as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Muito bem? Vamos ao primeiro exemplo. Para fazer biscoitos de chocolate, Dona Valéria segue uma receita que utiliza 200 gramas de chocolate em pó e meio quilo de farinha de trigo, dentre outros ingredientes. Seguindo a mesma receita, ela vai fazer uma quantidade maior de biscoitos, utilizando 750 gramas de chocolate em pó. A pergunta: quantas gramas de farinha de trigo Dona Valéria vai precisar? Bom, nós estamos aí diante de uma regra de 3 simples, já que só existem 2 grandezas envolvidas, que no caso são a quantidade de chocolate e a quantidade de farinha de trigo. A primeira frase geralmente vai te trazer a primeira relação entre essas grandezas. Para fazer uma receita então de biscoitos, foram 200 gramas de chocolate para meio quilo de farinha de trigo, ou seja, 500 gramas de farinha de trigo. Bom, se você vai fazer uma receita agora maior, que utilize 750 gramas de chocolate em pó, a pergunta, né? Quantas gramas de farinha serão necessárias para manter essa mesma proporção de receitas, né? Bom, a ideia então de ser uma regra de 3 simples é o fato de só termos 2 grandezas envolvidas. Se houvesse uma terceira grandeza, ela já seria então considerada regra de 3 composta. Agora, o processo é sempre o mesmo. O que você vai fazer? Sempre a grandeza que tiver a incógnita, ela manda nas proporções. Como assim? Sempre quem tiver a incógnita, você põe uma seta apontando para baixo. Mas veja, esta seta apontando para baixo não quer dizer que o valor da farinha de trigo vá diminuir. Não tem nada a ver. Isso é apenas para dar um sentido, para dar um norteador para as tuas outras grandezas. Todas as outras grandezas, tu sempre vai ter que analisar com quem tiver a incógnita. Bom, e as outras grandezas que, porventura, vierem a ser diretamente proporcional com quem tem a incógnita, acompanha o sentido, colocando uma seta apontando para baixo, no mesmo sentido de quem já tinha a incógnita apontando para baixo. Agora, se a tua grandeza, porventura, for inversamente proporcional com quem tem a incógnita, então, nesse caso, tu põe uma seta apontando para cima. E isso é para lembrar que, na hora de você montar a equação, na hora de você montar a proporção, é necessário inverter essa fração, já que as grandezas são inversamente proporcionais, ok? Bom, vamos analisar se as grandezas quantidade de chocolate e quantidade de farinha de trigo são diretas ou inversamente proporcionais. Bom, veja a pergunta. Com 200 gramas de chocolate, eu uso 500 gramas de farinha. Se aumentar a quantidade de chocolate, se for usada 750 gramas, o fato de eu usar mais chocolate, será que faz com que eu precise de mais farinha ou menos farinha? Bom, a resposta é mais farinha. Se você vai usar mais chocolate, é necessário mais farinha de trigo. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente, então a seta em chocolates deve também acompanhar a seta apontando para baixo, juntamente com a farinha, já que elas são diretamente proporcionais. E veja, os números que aparecem envolvidos não importa. Como assim? Eu coloquei um número maior aqui. Bom, e o fato de precisar de usar mais chocolate fez com que você também precisasse de mais farinha de trigo. Agora, vamos supor
que não tenha sido colocado um número maior. Vamos dizer que nós tenhamos apenas 75 gramas de chocolate. Nós vamos fazer uma receita de biscoitos menor do que a original. Então, só com 75 gramas de chocolate. Será que eu vou usar mais do que 500 gramas ou menos do que 500 gramas de farinha? Bom, se você vai usar menos chocolate, será necessário menos farinha de trigo. Então, tu percebe que as grandezas continuaram sendo diretamente proporcional, o que influenciou os números tendo sido aumentados ou diminuídos, isso não importa. O que importa são as grandezas. Bom, e agora você vai montar a proporção. Quem tem a incógnita, que no caso é farinha, mantém a ordem como está, e quem tem a incógnita fica sozinha do lado esquerdo da igualdade, da maneira como ela está. 500 sobre F. E do outro lado da igualdade vão aparecer todas as outras razões, ou da maneira como elas estão, ou de forma invertida. Bom, nesse caso nós não vamos inverter, porque elas são diretamente proporcionais. Então, permaneceu 200 sobre 750. Bom, agora fazendo o produto cruzado, né? 200 vezes F é 200F, e 500 vezes 750 é 375 mil. Bom, é claro que você poderia fazer o cancelamento ou na horizontal ou na vertical, né? Cancelar 200 com 500 e depois o 2 com o 750. Então, dá para cancelar. Na verdade, deve fazer o cancelamento, é melhor, né? Do que trabalhar com números grandes como esses aqui. Bom, de qualquer forma, passando 200 dividindo a quantidade de farinha, será então de 1.875 gramas de farinha de trigo, e o gabarito é alternativa A, ok? Bom, temos aí um exemplo clássico, né, de grandezas de uma regra de 3 simples, pelo fato de só ter 2 grandezas envolvidas, e diretamente proporcional, já que uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui, diretamente proporcional. Ponto. Bom, vamos a outro exemplo. Regra de 3 agora simples, então eu continuarei tendo só 2 grandezas envolvidas, só que agora ela será inversamente proporcional. Muito bem, vamos. Sabendo que um determinado serviço é feito por 3 marinheiros em 2 horas, em quantos minutos o mesmo serviço será feito por 4 marinheiros? Bom, aqui nós só temos 2 grandezas envolvidas, a quantidade de marinheiros e o tempo de serviço. Bom, ele diz na primeira frase que 3 marinheiros fazem o serviço em 2 horas, colocando essas 2 horas em minutos, 120 minutos. Bom, então, quanto tempo, essa é a nossa incógnita, né? Quanto tempo, né? Quantos minutos o mesmo serviço será feito agora por 4 marinheiros? Bom, quem tem a incógnita, manda. Então, quem tem a incógnita, a seta você põe apontando para baixo. E agora vamos analisar. 3 pessoas fazem o serviço em 120 minutos. Se nós tivermos agora um aumento na quantidade de pessoas, ou seja, 4 pessoas, temos mais gente trabalhando. E o fato de ter mais gente trabalhando faz com que o mesmo serviço seja feito em menos tempo. Ou seja, é inversamente proporcional. Mais pessoas trabalhando, o tempo de execução diminui. E perceba que se eu não tivesse colocado um número maior, se eu tivesse colocado um número menor, se houvessem menos pessoas trabalhando, o fato de ter menos gente trabalhando faz com que o mesmo serviço fosse resolvido em mais tempo do que o normal. Então,
Os números que envolvem não importa. O que importa são as grandezas, que nesse caso, inversamente proporcional. Então, você não deve botar a seta apontando para baixo, acompanhando a tua seta de quem tem a incógnita. Ela é inversamente proporcional, então põe a seta apontando para cima. E isso serve para você lembrar que agora, na hora de montar a tua proporção, quem tem a incógnita vai sozinha de um lado da igualdade, da maneira como ela está. 120 sobre t. E do outro lado, nós não vamos deixar 3 sobre 4. A gente vai inverter. Sobe o 4 e desce o 3. Então, 4/3. Como toda proporção, resolve fazendo o produto cruzado. 4 vezes o t, 4t, e 120 vezes 3, 360. Passando 4 dividindo, nós teremos então 90 minutos. 90 minutos, o gabarito encontra-se na alternativa A, beleza? Bom, se a gente tem mais gente trabalhando, é feito em menos tempo, né? 90 minutos, ou seja, 1h30. Certo, galera? Bom, vamos a um último exemplo agora envolvendo uma regra de 3 composta. Bom, se ela agora é composta, haverão mais do que 2 grandezas envolvidas. E perceba que ela é tanto direta quanto inversamente proporcional. Vamos à interpretação dela. Bom, primeiro, 5 operários trabalhando 9 horas por dia construíram 36 metros de um muro em 16 dias. Essa primeira frase te traz todas as grandezas e todas as relações entre elas, ok? Bom, continuando. Trabalhando 10 horas por dia, o tempo que 6 operários levarão para construírem 30 metros do mesmo muro em dias será de quanto tempo, né? Bom, meus amigos, as grandezas que aparecem aqui são quantidade de operários, horas por dia trabalhadas, metragem de muro construído e tempo de execução dessa obra. Então, nós temos aí 4 grandezas relacionadas. E a primeira frase diz: 5 operários, 9 horas por dia, 36 metros em 16 dias. Agora, trabalhando então 10 horas por dia, qual é o tempo, então, X dias, né? Quanto tempo 6 operários vão levar agora para fazerem 30 metros de muro? Muito bem. A nossa regra para resolver é sempre a mesma. Quem tem a incógnita, põe uma seta apontando para baixo. Beleza. Vamos analisar as outras grandezas sempre com quem tem a incógnita e de forma individual. Vamos analisar primeiro metragem e dias. Bom, 36 metros de um muro são feitos em 16 dias. Se eu precisasse fazer menos metros de muro, se eu precisasse fazer somente 30 metros de muro, o fato de eu precisar de fazer menos muro faz com que eu consiga fazer essa obra em menos do que 16 dias. Ou seja, um diminui, o outro também diminui. Isso é diretamente proporcional e, portanto, a seta acompanha apontando para baixo, ok? Bom, tu percebeu que nós ignoramos as outras informações. Vamos agora analisar as grandezas horas por dia trabalhada e dias de execução de toda a obra. Se nós trabalharmos 9 horas em cada dia, nós fazemos a obra em 16 dias. Porém, se nós aumentarmos, se a gente ficar trabalhando agora mais em cada dia, trabalhando então 10 horas em cada dia, será que nós vamos fazer o mesmo serviço em mais do que 16 dias ou menos do que 16 dias? Bom, se nós trabalharmos mais em cada dia, nós faremos o serviço em menos tempo.
Se uma aumenta, a outra diminui. E isso garante que as grandezas sejam inversamente proporcionais. Portanto, a seta tem que estar apontando para cima, para que você lembre de inverter esta fração na hora de montar a proporção, ok? Muito bem. Vamos à última análise. Vamos analisar, então, a quantidade de operários e o tempo de execução da obra. Bom, 5 pessoas trabalhando fazem um certo muro em 16 dias. Se tiver, então, mais gente trabalhando, se houverem 6 pessoas trabalhando, o fato de ter mais gente trabalhando faz com que o mesmo muro seja feito em menos do que 16 dias. Então, uma delas aumenta e esse aumento implica na redução da outra. Isso garante que as grandezas sejam inversamente proporcionais. E aí a seta deve estar apontando para cima. Bom, na hora agora de montar a proporção, quem tem a incógnita 16 sobre x vem sozinha de um lado da igualdade. Agora, do outro lado, vamos ter que inverter esses 5 sextos. Então, 6 quintos. Invertendo o 9 décimos, 10 nonos. E mantendo o 36 trintaavos. 36 trintaavos. Bom, antes de fazer o produto cruzado, como em toda proporção, faça todos os cancelamentos que tu conseguires. Bom, cancela 0 com 0, cancela 36 e 9, 6 com o 3 que vai sobrar. Fazendo tudo isso, você vai ter a forma irredutível 8 quintos. E multiplicando o cruzado, né? 8x igual a 80, então x é igual a 10. 10 dias serão necessários, então o gabarito é a alternativa B. Bom, meus amigos, as questões agora aí que nós vamos resolver são questões do teu material. Uma das atividades de sala e outra das propostas. Mas tu vai perceber que todas as questões são contextualizadas. E o processo de resolução é exatamente análogo a esses que eu te mostrei. Tu vai ter que analisar cada grandeza de forma separada, sempre com quem tiver a incógnita. Se for diretamente, acompanha a seta apontando para baixo. No caso de ser inversa, apontando para cima. E na hora de montar a equação, veja essa análise que tu acabou de fazer. Antes de fazer o produto cruzado, faça o cancelamento. E não esquece de analisar as grandezas, ok? Bom, a primeira que eu gostaria